Há alguns dias, a consciência de Gaia me disse que esta semana seria de conexão com ela. Então, hoje, separei algum tempo para receber uma mensagem dela e para que seja a primeira mensagem do ano. Por isso, eu escolhi não falar de previsões nem de promessas para o futuro, mas uma mensagem vinda de nossa Mãe Terra, Gaia. Então, vamos à mensagem. Convido a minha equipe espiritual para estar comigo, para minha proteção e guiança. Eu permito que a Mãe Terra me envolva com o seu amor, com sua energia mantenedora. E ao convidar a nossa querida Mãe, sinto também a presença de outra consciência. É a consciência do Sol, a nossa grande estrela solar, tão maravilhosa. Graças a ela, temos nossos dias iluminados. A energia que nutre a Terra, que nos traz o sustento, produz elementos químicos tão nutritivos, tão necessários para o nosso corpo. É uma energia potente. Eu também sinto a presença de uma terceira consciência, a da Lua, nosso amado satélite, que também ilumina as noites, que coordena as marés, os movimentos das aves, que traz guiança aos forasteiros noturnos. Esta é uma reunião de família. O planeta Terra, a Mãe, o grande Sol e a Lua. E eles dizem que não há quem seja o maior entre eles. É claro que há aqui uma reverência de honra ao planeta Terra, porque a nossa Mãe Terra é quem abriga os seres humanos, os animais, as plantas, os minerais, enfim, todos os reinos nela contidos, que aqui existem por permissão dela. Então, eu pergunto quem deseja falar primeiro. Então, tanto a consciência do Sol quanto da Lua fazem menção de que a Mãe Terra, Gaia, tenha a primazia. Ela pode falar primeiro. A Mãe Terra não se sente orgulhosa por abrigar tantos seres. Ela se sente satisfeita. Assim como uma mãe amorosa acolhe os seus filhos, independente de quem eles sejam. O desejo de uma mãe é que seus filhos cresçam, sejam idôneos e frutifiquem, assim como ela o fez. Nem sempre os filhos seguem o mesmo caminho, o melhor caminho, porque cada um tem a sua autonomia. A consciência tem o seu poder de decidir. Então, a Mãe Terra quer falar. Meus filhos, eu sou grata por permitir a presença de todas as vidas, todas as existências neste meu espaço. O meu amor transborda quando cada vida eclode neste lugar. Meu coração pulsa de alegria, de felicidade, porque a vida é a expressão de quem eu sou. A vida é a possibilidade de cada consciência exercer o seu plano. A atitude de existir é uma manifestação de um desejo, de uma consciência, independente do nível da frequência que ela esteja. Como vocês já têm conhecimento, até mesmo os meus filhos do reino mineral são conscientes.
todos os reinos são conscientes. Até mesmo aqueles que vocês consideram mais primitivos também têm consciência. É claro, cada um no seu limiar, cada um no seu modo de existir, mas todos são necessários, todos são interdependentes. Não posso imaginar um planeta onde somente os minerais existissem, ou somente os insetos, ou somente as plantas. É preciso olhar a vida no planeta Terra, a vida em mim, de uma forma maior, holística, porque cada ser manifesta o que desejou para esse evento chamado vida. E cada manifestação deve ser respeitada. Eu tenho uma mensagem para todos os seres, mas em especial os seres humanos. A espécie humana, que é aquela dotada de maior nível de consciência nesse espaço sagrado. O meu pedido é que haja um olhar especial, um olhar mais amoroso para com os da sua espécie e para com as demais. Não é possível a vida no planeta sem a consciência dessa interdependência. O progresso e a tecnologia são necessários, mas não são essenciais, porque a vida existe independente deles. Acreditar que a vida pode ser substituída por tecnologias é um engano profundo, e vocês sabem que os vossos antepassados viveram sem tecnologias, sem aquilo que vocês chamam de progresso, e que deve ser questionado. O que é o progresso? Progresso, meus filhos, e desenvolvimento é poder sustentar todo o arcabouço científico que vocês criaram, que vocês projetaram, mas tendo a segurança de que todos os reinos, todas as espécies estão seguras, estão salvaguardadas. O que vocês chamam de progresso pode ser considerado uma ameaça quando a deterioração do ambiente onde vocês vivem e assim a morte das espécies ocorre. Então, o que vocês chamam de progresso precisa ser questionado quando ameaça a vida. Eu choro pelas vidas perdidas em nome do que vocês chamam de desenvolvimento. As tecnologias e o desenvolvimento são importantes para que a vossa espécie possa avançar. O conhecimento é uma virtude, mas não podemos mais considerar viver com a sugestão de que, se a vida na Terra não for mais possível, iremos povoar o planeta Marte, sob justificativas do progresso. Os gases que são emitidos na atmosfera, que não podem ser contidos, sob a argumentação de que não podem mais viver sem combustíveis, mesmo estes sendo poluentes, já que, conforme vossa classificação, o combustível é parte do progresso. Mas vocês estão mesmo certos disso? Quando a vida, por mais elementar que seja, está em risco, o progresso deve ser questionado, pois o verdadeiro progresso é aquele que mantém a existência em sua integridade. O maior dom de uma consciência é o de existir. Existir já é o propósito maior. Não existe felicidade quando se deve optar por uma vida em detrimento da morte de outra, em nome do progresso. Isso me traz amargura, vendo todos os dias este sentimento de exclusão, este sentimento que causa morte, que causa divisão, que causa desequilíbrio, que causa a injustiça.
que promove a dor. E quando qualquer um dos seres de qualquer reino sofre, eu também sofro junto. Eu sou a mãe que chora. Eu sou a mãe que lamenta a morte dos seus filhos, que deseja que toda a espécie de todo e cada reino seja capaz de cumprir o seu ciclo de vida. E sofro quando isso não é possível, por causa do progresso. E o que é o progresso? Pensem bem, analisem e perguntem. Perguntem às plantas, às vossas plantas que vocês cuidam em vossas casas. Perguntem às plantas de nossas florestas. Perguntem aos rios, à água, às pedras dos rios. Perguntem a todo ser vivente animado o que é o progresso. Perguntem uns aos outros o que é necessário para que o verdadeiro progresso seja estabelecido, para que a vida na Terra seja bem-sucedida. Caríssimos filhos, a vida é e sempre será o bem maior. O progresso só é progresso se a vida estiver acima dele. Porque ela é o começo, o meio e o fim da minha existência. Eu só estou aqui ainda porque acredito na vida, mesmo com todo o sofrimento que tenho passado. O meu desejo é que, neste tempo, vocês sejam capazes de redefinirem o que é o progresso. O que é o progresso para a vida? E com amor eu permaneço em vós e permito que os outros também possam falar. Então pergunto, entre o Sol e a Lua, qual deles deseja falar primeiro? A Lua dá a vez ao Sol, e então eu agradeço. Então o Sol começa a falar. Meus amores, é um prazer estar com vocês. Eu faço das palavras da Mãe Terra, Gaia, as minhas palavras. E, além da reflexão sobre progresso, gostaria de deixar a minha impressão com uma sentença que diz: qual de vocês é capaz de viver dentro de um lugar escuro, sem água, sem alimento, sem contato com outros da vossa espécie e de outras espécies, logo vocês que amam tanto os vossos pets como amam vossos filhos? Qual de vocês é capaz de viver na insegurança de que o amanhã não existirá? Na insegurança de que tudo será escuridão? É possível medir o nível de infelicidade nessas circunstâncias? Acredito que vós sois conscientes. Vós sois consciências. E vocês não foram feitos para viver na escuridão, quer seja esta externa ou interna. A escuridão é um estado de consciência que muitas vezes não permite que reflitam. E quero dizer que, neste momento, tenho trabalhado intensamente para que vocês possam buscar reflexão, introspecção e consciência para que as melhores decisões sejam tomadas. Porque não há mais tempo de pensar se é possível viver de escuridão. Porque eu vivo para servi-los, vivo para a luz. E na minha perspectiva, a escuridão é o outro lado da minha moeda, mas
um espaço temporário que para vocês humanos pode durar no máximo 12 horas ou 15 horas, e vai depender, é claro, do lugar em que vocês vivem no planeta Terra. Mas a luz é uma virtude da existência. Então, sintam a minha energia que desperta em vocês cada célula, cada memória ancestral, de que vocês são luz e que o vosso progresso deve ser com base na luz consciente, na luz da consciência de que vocês não estão sozinhos neste planeta, neste lindo planeta. Vocês, como a Mãe Gaia disse, são interdependentes. Nós somos interdependentes. O progresso que vocês criaram muitas vezes os fazem pensar que isso não é verdade, que é melhor estar sozinho dentro de um quarto, dentro de um escritório ou de uma casa. Dentro dessas construções que vocês verticalizam e chamam de prédios. E que é melhor estar assim do que estar na natureza, em comunhão com a vossa espécie ou com as demais espécies. Mas garanto a vocês, a vida no planeta é interdependente. E vejo, então, vejo a consciência do Sol emitir os seus raios. É uma delícia sentir essa energia forte, potente. Então o Sol se cala. Resta ver se a consciência da Lua quer falar. Não sinto que deseje falar. Ela parece ser breve. Então a consciência da Lua começa dizendo: vivam o melhor de vocês. Acolham as perspectivas da Mãe Gaia e as do Sol. Eu também não amo a escuridão, porque eu ilumino o céu noturno. A noite é apenas uma parte do vosso ciclo biológico, porque vocês precisam da noite para o repouso. A natureza precisa repousar, pois é parte do processo de se refazer. A parte escura de um dia é necessária para a reconstrução da vida. O equilíbrio entre luz e sombra sustenta a vida. Aqui eu deixo a mesma mensagem, a mesma tônica, de que a vida é o objeto mais precioso em vosso planeta. E as luzes do sol que iluminam o dia e as minhas que iluminam a noite servem para equilibrar o ciclo da vida. Meu desejo é que vocês encontrem um equilíbrio dentro daquilo que chamam de progresso, pois o progresso precisa respeitar os ciclos, sendo a vida o bem mais precioso do planeta. E se tiverem dúvidas, podem perguntar. Eu terei muito prazer em responder. Mas, por agora, não tenho mais o que falar. E a Mãe Terra então conclui: eu amo todos vocês e os envolvo com o meu amor de mãe. Eu sou a consciência de Gaia. Tenho me comunicado com a consciência de Gaia, com a consciência, as consciências dos planetas, animais, plantas. E essa comunicação vem mudando a forma como eu vejo a vida, a morte, propósito e principalmente como eu habito o planeta Terra. Um dia eu decidi que não usaria mais detergentes que poluem o meio ambiente. E foi uma decisão assim silenciosa e simples que eu fiz. Naquele mesmo período,
eu estava lidando com um problema muito complexo na minha vida. Então um dia eu estava lavando a louça e eu senti a presença da consciência de Gaia naquele momento, e ela começou a falar e disse: não se preocupe mais com este problema, porque ele já está resolvido. E isso é uma retribuição pela escolha que você fez em não usar mais detergentes nocivos ao ambiente. Sabem, aquele dia, aquilo mudou algo assim dentro de mim. Porque eu entendi que a Mãe Terra responde à nossa consciência, ao nosso nível de consciência. Ela responde às decisões, às boas decisões que tomamos em relação a como nós queremos estar, a sermos melhores aqui neste planeta. Um outro episódio aconteceu algo semelhante, foi com uma planta que eu cuidava assim com muito carinho, acreditava que estava fazendo tudo certo, colocava água, adubo e ela estava murchando. E sem saber o que fazer, eu já tinha ido a algumas floristas conversar com pessoas que entendem de plantas, e a planta continuou sempre mais decadente. E sem saber o que fazer, um dia eu me sentei ao lado dela, desta planta, e perguntei, literalmente perguntei o que eu poderia fazer para que ela se recuperasse. E ela me mostrou, assim na minha tela mental, que a terra do vaso onde ela estava era inadequada a ela. Que ela precisava de uma terra mais fofa, mais ventilada, e um adubo orgânico. E eu fui e fiz exatamente como ela descreveu. E em pouco tempo ela se recuperou. Essas experiências, elas me levaram a uma pergunta inevitável. Será que nós, humanos, estamos preparados para ouvir o que a Mãe Terra, os astros, as plantas e os animais têm a dizer, para que possamos encontrar uma forma equilibrada de viver aqui a nossa jornada no planeta Terra? Se você tiver alguma necessidade na sua vida, pergunte à Mãe Terra, pergunte às plantas, fale com os animais, fale com os astros. Eles respondem. Eles sempre respondem. Bem-vindo à nova terra, onde há mais escuta. Um abraço.